Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Juízes, dos capítulos 17 ao 19. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então, lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que, agora, eu tu devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E, assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: Donde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então, lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então, disse Mica: Sei, agora, que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então, lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens, e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse, também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então, voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos lá entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então, partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até ao dia de hoje, está por detrás de Kiriat-Jearim. Dali, passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que, naquelas casas, há uma estola sacerdotal, e ídolos do lar, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, o que haveis de fazer.
Então, foram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então, se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim, viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens, que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomastes e também o sacerdote e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais? Que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Naqueles dias, em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então, o pai da moça disse a seu genro: Fortalece-te com um bocado de pão, e, depois, partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então, disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: Fortalece-te, e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então, o homem se levantou para partir, ele, e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina.
Estando, pois, já perto de Jebus e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai, agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha, e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de, nela, passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: Para onde vais e donde vens? Ele lhe respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá e, agora, estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então, disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e, tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta. E falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E, subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te, e vamos. Porém ela não respondeu. Então, o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Inscreva-se no canal. Amanhã seguiremos juntos, ouvindo a voz de Deus. Curta e compartilhe para que mais pessoas também sejam alcançadas.